Boa noite, o Jornal do Estado começa agora. Veja os destaques da edição de hoje. Em Rio Largo, nível da água baixa, mas Defesa Civil continua em alerta. O prefeito de Rio Largo sabe que vai ter muito trabalho para colocar o município na normalidade e garante que a ajuda do governo federal é fundamental. Mesmo com o nível da Lagoa Mundaú alto, moradores do Pontal da Barra retornam para tentar salvar pertences. Casas, estabelecimentos comerciais, marinas, restaurantes. Tudo invadido pela água, que alcançava a cintura das pessoas. A TV Ponta Verde dá início à cobertura das eleições 2022 e começa hoje uma série de entrevistas com os pré-candidatos ao governo de Alagoas. Eu recebo aqui no estúdio Regis Cavalcante. Agora, no Jornal do Estado. Uma das cidades mais atingidas em 2010 e que também está sofrendo muito agora é Rio Largo, na região metropolitana. O nível da água começou a baixar no município e a prefeitura começou a contabilizar os prejuízos. Foi só o nível da água do Rio Mundaú baixar para ter noção da destruição provocada pelo transbordamento que atingiu Rio Largo e mais de 50 cidades de Alagoas. Uma cratera de quase 15 metros de profundidade deixou o principal acesso interditado. Um mutirão se formou para fazer a limpeza nos estabelecimentos comerciais. É necessário que se proteja não só Rio Largo, como todos os municípios dos vales do Mundaú e do Paraíba, com muros de arrimo para que isso seja evitado. O que estava sendo descartado pelo supermercado era aproveitado por alguns moradores que também perderam tudo com a cheia do rio. A usina Santa Clotilde ficou debaixo d'água. O ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira, esteve no estado para anunciar a liberação de recursos para a reconstrução das cidades. Foram liberados 170 milhões de reais e os recursos são disponíveis, que isso é importante dizer, os recursos disponíveis, o empréstimo extraordinário já foi aprovado no Congresso Nacional, eles são suficientes para atender toda a demanda. Esse primeiro recurso, que é o que precisa aqui agora, é o recurso de resposta, que é para socorro e assistência humanitária, são colchões, kits de higiene, kits de limpeza, água, cestas básicas. O prefeito de Rio Largo sabe que vai ter muito trabalho para colocar o município na normalidade e garante que a ajuda do governo federal é fundamental. Recursos para alimentação, recursos para kit cobertor, recursos para higiene pessoal e, posteriormente, nós estamos recebendo recursos para fazer a infraestrutura do município. Que esses recursos saiam logo mesmo, para poder ajudar tanta gente que está precisando. Moradores do Pontal da Barra estão preocupados porque o volume da água da Lagoa Mundaú não baixa. Muitos que saíram durante a madrugada retornaram para tentar salvar alguns pertences. Do alto é possível ter a dimensão do transbordamento sobre o Pontal da Barra. As ruas inundadas se confundem com as águas da Lagoa Mundaú. Os campos de futebol ficaram submersos. Um cenário como há muito tempo os moradores não presenciavam. A minha casa está acabada, está água por aqui, guarda-roupa, está tudo no chão, armário, tudo acabado, tudo. Não tem nada para a gente, roupa e tudo. Em solo, uma outra dimensão. Casas, estabelecimentos comerciais, marinas, restaurantes. Tudo invadido pela água, que alcançava a cintura das pessoas. O principal meio de deslocamento aqui dos moradores do Pontal da Barra é por canoa. Isso porque o nível da água, inclusive, chega a atingir metade dos imóveis. Então, andar a pé aqui é quase impossível. A senhora teve que sair de casa também por conta dessa situação? Isso, com certeza. A gente saiu ontem à noite. Está tudo lagado lá, tudo. A gente está indo para lá para ver se salva alguma coisa, documento, mas está tudo lagado, tudo. A gente está na casa da minha filha, casa de parentes. Aí está na mão de Deus, né? O fornecimento de energia foi cortado no Pontal por motivos de segurança. Mesmo assim, esse poste preocupa os moradores pelo risco de queda. A madeira caiu nessa cheia, aí ficou assim, quebrou ele no meio. Aí ficou desse jeito, sai fogo em todo canto aqui nas casas, aí ficou troncha, aí a CEL disse que vem hoje, vem amanhã e nunca vem. Os moradores tentavam retirar tudo o que conseguiam para ir em busca de locais seguros. Seu Carlito, o que é que tá dando para levar aí de fora de casa? Foi só a roupa, a gente perdeu tudo. Aqui em casa perdeu o guarda-roupa, tá tudo lagado dentro de casa. Perdeu mesa, ventilador, perdemos tudo. Tinha pouca coisa, assim mesmo perdemos tudo, perdemos o que tinha. Situação complicada, Muito prejuízo. Vamos agora de dica?
Falou em educação financeira é com a Nacional G3. Olha só esse recado. Olá pessoal, meu nome é Murilo. Eu andei tendo uns problemas financeiros, fiquei desempregado, adoeci. O ano de 2020 foi muito difícil para todo mundo, eu acredito. Eu resolvi procurar a Nacional G3 e ela foi fundamental para resolver meu problema com a instituição financeira. O meu financiamento foi quitado em cerca de 12 meses e eu tive uma economia de quase 80%. Por isso, eu recomendo a Nacional G3. Assim como o Murilo, você está com dificuldades para pagar as parcelas do seu veículo, parcelas em atraso, cartão de crédito estourado, a Nacional G3 negocia a sua dívida e oferece as melhores condições. A Nacional G3 não cobra valores à vista, tem unidade física para atendimento presencial, assistência jurídica garantida, possibilidade de quitação antecipada e grandes descontos na sua quitação. Com experiência de mais de 10 anos, está presente nas maiores cidades do Brasil, realizando mais de 300 mil atendimentos por ano. Siga a Nacional G3 nas redes sociais. Ligue para o 0800 888 3211. Não é revisional. Educação financeira é com a Nacional G3. A Câmara dos Deputados deve votar essa semana a PEC que aumenta e cria benefícios para a população. A proposta, que já foi votada pelo Senado, já tem um relator e está na pauta dos parlamentares. Vamos direto para Brasília. Fernanda Martinelli, boa noite. Oi, Estela, boa noite a você, boa noite a todos. Muitos debates giram em torno da PEC dos benefícios agora na Câmara dos Deputados. O projeto foi analisado semana passada pelo Senado e agora os parlamentares da Câmara têm pressa em votar. Mas uma alteração está gerando discussões, porque os parlamentares querem incluir no voucher que foi aprovado para pagamento para caminhoneiros e taxistas, querem incluir também os motoristas de aplicativos. E com isso, o texto seria alterado, teria que ser analisado pela Câmara e voltar para o Senado. O problema é que o governo federal tem pressa, porque os benefícios só valem até dezembro de 2022. E o Ministério da Economia já quer colocar em prática essa lei a partir do próximo mês, com a aprovação do Congresso Nacional. O presidente da Câmara, o deputado alagoano Arthur Lira, está se reunindo com os líderes partidários justamente para definir como ficará o rito dessa aprovação. Mas o que se sabe é que tanto Lira quanto os líderes querem finalizar a votação do projeto até a próxima quinta-feira e enviar o projeto para a promulgação. Volto com você, Estela. Obrigada, Fernanda. No próximo bloco, eleições 2022. Eu vou bater um papo com o pré-candidato ao governo de Alagoas, Régis Cavalcante. Eu volto num instante. Estamos de volta com o Jornal do Estado. O nosso assunto agora é eleições 2022. A TV Ponta Verde começa hoje uma série de entrevistas com pré-candidatos ao governo de Alagoas. De acordo com a pesquisa de intenção de votos realizada pelo Instituto Data Census e divulgada no último dia 31 de maio, 7 nomes aparecem como os mais lembrados pelo eleitor para ocupar a vaga do Executivo Estadual. E foi a partir da análise desses dados que a TV Ponta Verde organizou esse encontro. O nosso convidado de hoje é o jornalista, professor mestre de jornalismo da UFAL e secretário nacional do Cidadania, Régis Cavalcante. Boa noite, Régis, seja muito bem-vindo. Boa noite, Estela. Eu primeiro quero parabenizar a televisão, o jornalismo de vocês pela iniciativa de abrir esse debate sobre as eleições e sobre política, porque efetivamente essa agenda está muito montada em cima de nomes, do personalismo. E nós não vamos fazer eleições para ter o indicativo apenas dos candidatos. Nós precisamos saber o que pensam os candidatos. Então, isso é muito importante. Régis, antes de começar o nosso bate-papo, a gente vai exibir as recomendações definidas pelo setor jurídico da nossa emissora. Os pré-candidatos convidados para esta entrevista não podem pedir votos nem usar expressões que tenham esta interpretação e que configurem propaganda eleitoral antecipada. 2. Trata-se de uma entrevista com perguntas e respostas. 3.
Os pré-candidatos podem expor plataformas e projetos políticos. 4. Os pré-candidatos podem tecer críticas à atual gestão, desde que não sejam de caráter pejorativo nem discriminatório. 5. Caso haja descumprimento das normas de propaganda eleitoral antecipada, os pré-candidatos podem ser penalizados pela Justiça Eleitoral sob pagamento de multa no valor de R$ 25 mil. Tá claro para você, Regis? Alguma dúvida? Totalmente. Tranquilo. Então tá bom. E vamos começar então falando, já que a gente está nesse período chuvoso, né? Desde o início da quadra chuvosa, a nossa equipe tem mostrado aí os prejuízos em todo o estado, e esse final de semana a situação se agravou ainda mais, né? Já são mais de 56 mil desabrigados desalojados no estado de Alagoas, segundo o último levantamento, e pelo menos 51 municípios que decretaram situação de emergência. Como é que você vê essa situação e o que você pretende fazer caso seja eleito em relação a isso? Olha, primeiro me solidarizar com esses alagoanos que estão aí passando enormes dificuldades nesse momento, e eu sei muito de perto disso. Eu moro à margem da Lagoa Mundaú, em Fernão Velho, e nós passamos as últimas 24 horas na preocupação com o nível da lagoa. A lagoa tomou toda a parte baixa da linha, inundou a maioria das residências, tanto do Rio Novo como de Fernão Velho, como de resto toda a margem da lagoa em Maceió, não é? Vindo já esse problema de Canhotinho, da bacia do Rio Mundaú. O que acontece é que nós, e eu sempre costumo lembrar o seguinte, desde criança, porque eu sou alagoano, e eu percebo que em mais de 5 décadas que nós acompanhamos fenômenos dessa natureza. Quantas vezes eu vi Murici debaixo d'água, União dos Palmares, Branquinha, enfim, Maceió, a parte do Vergel, com o Dique Estrada foi uma coisa importante, mas nós continuamos com sérios e enormes problemas, porque não há nenhum compromisso ambiental e não há nenhum também projeto nesses últimos 50 anos de forma estruturante para resolver a bacia do Rio Mundaú. Sendo eleito governador, uma das coisas que nós vamos nos deter é com projetos estruturantes para o Estado. Quando você faz meia sola, meia boca, dá nisso. Nós estamos vivendo a bacia do Rio Mundaú com a necessidade de um grande projeto dessa bacia, que é o contexto do rio, para que você contenha essas águas. E mais, quando você faz isso, você vai resolver um problema de abastecimento d'água, você vai promover alimentos, porque você pode fazer aqui a piscicultura, não é? De forma que você promove alimentos para a coletividade, para a sociedade. Então, você tem todo um projeto estruturante que, de uma vez por todas, elimina esse transtorno, esse desespero, e que leva, inclusive, à desesperança do nosso povo. E muito prejuízo também, né? O prejuízo é uma coisa absurda. Não é? Porque você inviabiliza escolas. No Fernão Velho você tem a creche Goiabeira ocupada, a escola Pedro Café, outras escolas no tabuleiro, porque as pessoas não têm para onde ir. Então na hora, ali. Exatamente, na hora que você faz isso, você paralisa a educação, que é sagrada. Né? As crianças deixam de ir para a escola, deixam de ter alimentação, deixam de ter uma creche, enfim, é o contexto desse problema. Não é só apenas esperar que a água baixe, mas é a inviabilidade econômica do local, da região, dos bairros, e trazendo... Já que a gente está falando de educação, né? Qual é o seu projeto para essa área? Olha, a educação, a gente costuma dizer, eu sempre lembro do ex-ministro Cristóvão Buarque, ele diz uma coisa muito interessante. Diz que nós nascemos 2 vezes. Nascemos quando saímos do ventre da mãe, e nascemos quando vamos para a escola, porque nós nascemos para a cidadania, para a oportunidade. Na hora que você corta a escola do ser humano, você inviabiliza, você escraviza ele. É mesmo que voltar a um sistema de escravidão, só que de outra forma, por outros caminhos, porque numa sociedade do conhecimento
e você não proporciona, nos 3 primeiros anos de vida, a oportunidade da creche, a oportunidade da pré-escola, a oportunidade de uma escola decente para o filho de quem mais necessita nesse país e no estado de Alagoas, nós estamos criando um crime, promovendo um crime inominável, que é a falta de oportunidade. A escravidão muda apenas a forma, mas é aquela dos navios negreiros, daquilo que começou o Brasil. Então, a educação precisa ser uma fonte permanente de responsabilidade, de compromisso do governante. Seja qual for a obra que ele tenha que desenvolver com os recursos que possam dispor do Estado, do imposto que nós pagamos, todos nós, esse ponto da educação ele é básico, porque inclusive ele diminui problemas de saúde, diminui a questão do atendimento à saúde. Por quê? Porque na hora que você prepara a criança, você prepara o futuro jovem ou adulto, ele vai ter, com a sua afirmação, com a sua visão de contexto do mundo, da saúde, de pleno atendimento, de perspectiva de vida e de melhoria de vida, ele vai ter menos responsabilidade ou problemas com a área de saúde. E já que você falou de saúde, quais são os seus planos para essa área? Olha, a saúde, a saúde em todas as cidades, no contexto de um país que são divididos por estados, a responsabilidade tem que ser com ações básicas de saúde. Como é que você vai cuidar de saúde se você tem uma população que não tem saneamento básico? Que a criança está pisando no esgoto, e quando sai na porta da rua, tem um esgoto ali a céu aberto. Então, se você cuida, isso o nosso saudoso Sérgio Arouca, que foi um médico sanitarista de muita responsabilidade no país, dizia: saúde é básica, é a questão do atendimento básico para a criança e para o ser humano. Por isso que ele idealizou o SUS. O SUS foi idealizado por uma figura que trabalhou na área da medicina com muita responsabilidade. O Sérgio Arouca foi médico, foi deputado constituinte, mas ele tinha um foco, era a questão da saúde, e a saúde básica para a população. Então, a preocupação nossa é gerar possibilidades que a criança, o jovem, as pessoas tenham acesso à saúde. Não basta ter apenas grandes estruturas, mas você tem que ter confiança, certeza e acreditar no governo, que você chega na UPA, no posto de saúde, encontra exame, encontra remédio, encontra atendimento de verdade. Tá certo. Regis, agradeço muito a sua participação aqui no Jornal do Estado. Nosso tempo, infelizmente, é curto, né? Porque estamos fazendo essas entrevistas, é muito rápido dentro do jornal, mas já dá para a gente ter a noção aí do que é que você está trazendo para a gente. Sim, temos que compromisso com quem mais precisa no estado de Alagoas. E o estado de Alagoas tem um grande número de pessoas que estão carentes, necessitando de oportunidades, sobretudo o jovem. O jovem tem que parar de ter apenas um futuro, que é a rodoviária, o aeroporto ou a BR-101. Muito obrigada, viu? Gratidão pela sua participação aqui no nosso jornal. Tá certo? Gente, amanhã o nosso convidado do Jornal do Estado é o professor universitário e educador popular Cícero Albuquerque, do PSOL. O Jornal do Estado termina por aqui. Obrigada pela sua companhia e a gente volta a se ver amanhã. Boa noite a todos. Tchau, tchau.